E já estamos online. Boa tarde para todos, né? Já caminhando para a noite. E hoje tem a nossa live dominical. E cá estou aqui com Olívia Gamarra, doutora Olívia Gamarra, é, presidente da Academia Paraguaia de Psicologia Cognitivo-Comportamental. E uma amiga desde muito tempo. Olívia, bem-vinda. Oi, boa tarde, Paulo. Bem-vindos todos, os colegas e as pessoas que estão nos assistindo nesse domingo. Nesse domingo. Nesse domingo. E a conversa hoje está muito legal. Vocês vão adorar. Hoje a gente vai falar de terapia cognitivo-comportamental na ansiedade social, tá? Então, tem umas propostas bem legais que a Olivia escreveu no capítulo dela para o nosso livro, tá? E propostas com um aprimoramento dos protocolos, dos manuais, né? Do que tem de já sacramentado na ciência que funciona bem, mas sempre é possível melhorar. Então, fica com a gente. E já estamos de volta. Olivia, estou feliz por estar contigo aqui, tá? Eu também, Paulo, muito feliz com o convite. E vão ter muitos ainda, né? A gente sempre está falando, mas nessa ocasião é muito especial, Sim, para falar do nosso livro, né? do nosso livro, da nossa criança, Uhum. do nosso bebê. Sim, temos um bebê. Uhum. E foi gestado a muitas mãos, né? E esse capítulo de ansiedade social tá muito show, tá? Eu tenho umas perguntinhas bem legais para fazer para você com respeito ao seu capítulo, né? Algumas que são fundamentais, né, para contextualizar as pessoas que estão assistindo. E a primeira, que é a mais fundamental, é o que é ansiedade social, né? Como que ela se configura, em que idade que tem maior prevalência, como que está isso hoje? Como que como é que está isso? Eu acho que é muito importante falar sobre essas, esses, essas formas de manifestação dessa problemática aqui. É, para as pessoas que estão passando por isso, é muito invalidante, tem muitas consequências na vida delas. Então, eu sei que esse programa pode ser assistido por colegas Uhum. que já estão sabendo sobre isso, mas também é assistido e pode ser assistido por pessoas que estejam passando por isso. Então, para que as pessoas possam saber o que é essa problemática, esse transtorno de ansiedade social, porque certo medo a avaliação das demais pessoas ou em contextos de muitas pessoas, todo mundo tem. Todo mundo tem medo de se expor em menor ou maior grado às outras pessoas. Mas existem pessoas que têm muito medo, que esse medo está presente a maior parte do tempo, mais ou menos todos os dias, e isso gera consequências Uhum. aversivas, consequências muito ruins nas vidas dessas pessoas. Então, para fazer o diagnóstico de transtorno de ansiedade social, tem alguns critérios que nós, psicólogos clínicos, temos em consideração. Uhum. Uhum. Exemplo, por exemplo, as pessoas têm muito medo de se expor a outras pessoas. Tem certas pessoas que têm medo a pessoas num contexto social ou a muitas pessoas, mas tem também pessoas que têm ansiedade social que têm medo de se expor a familiares, a contextos muito mais fechados. Debilitante, né? Então, sim, então, esse medo
é muito frequente e muito intenso. E para fazer o diagnóstico de ansiedade social, tem que se apresentar em mais de 6 meses. Assim, isso não acontece em um momento e as pessoas têm ansiedade social de um dia para o outro. Não. Geralmente isso é um processo que a maioria das pessoas relatam ter início já lá atrás, em adolescência. Então, as pessoas podem ter medo a falar em público, a falar para auditórios grandes, pequenos. Podem também ter medo a ter qualquer tipo de interação. Exemplo, podem ter medo de reclamar um serviço, de fazer fila e se outra pessoa fura essa fila, reclamar esse comportamento. Podem ter medo de comer perante de outras pessoas, ou de escrever em público. Então, tem comportamentos até assim muito pequenos, mais significativos para essas pessoas. Então, isso faz que as pessoas vivam com medo, com constante medo, e esse transtorno também tem complicações com respeito a outras manifestações clínicas. Porque as pessoas, para evitar esse comportamento, esse medo, geralmente têm outros comportamentos, como evitações de contextos e de situações muito importantes para a vida da pessoa. Isso pode gerar também afetações no estado anímico da pessoa. Então, é muito comum ver pessoas com ansiedade social que também sofrem de depressão. Ou, para as pessoas para as pessoas conseguirem fazer alguma coisa, também podem tomar álcool ou consumir substâncias para baixar o nível de ansiedade. Então, também tem situações de comorbilidade com abuso de substâncias. E outras condições clínicas que vão fazendo a vida da pessoa com ansiedade social ficar muito mais ruim. Vai multiplicando aí os problemas, né? Sim. O início geralmente é na adolescência. Tem um estudo muito interessante de Grant e colaboradores de 2005 com 40 mil pessoas com ansiedade social, que resultou o início promédio a 15 anos. 15 anos, 2 anos mais, 2 anos menos, é a idade de início, geralmente, da maioria das pessoas adultas que têm esse problema. Mas, nas crianças, foi observada que as crianças que no futuro vão desenvolver ansiedade social, geralmente apresentam comportamentos de ansiedade, mutismo seletivo, ansiedade de separação, ou crianças muito tímidas, que num contexto que vai reforçar esses comportamentos de evitação, geralmente vão gerar esse quadro problemático de ansiedade social. E nas pessoas adultas que não terão um início do transtorno na adolescência, geralmente eles comentam que eles tiveram uma experiência muito ruim, aversiva, de vergonha, ou de muito estresse, 1 ou 2 eventos que foram muito fortes e começaram a gerar
comportamentos de evitação em contextos similares ou por associações e resultaram nessa de maneira mais crônica. Então, tem vários inícios, mas geralmente as pessoas com ansiedade social que vêm ao consultório já têm uma história prolongada. Não é muito comum eles falaram que o início foi recente. Não. Geralmente isso acontece por isso que eu falei. Por experiências muito fortes, aversivas, ruins, com respeito à vergonha pública com outras pessoas. Entendi. Especialmente porque 15 anos, né, normalmente é uma idade, na maior parte das culturas, de socialização crítica, né? É o momento em que o adolescente ele tem aí contato com seus pais, com seus colegas, né? E é onde que as reprovações, essa dinâmica, né, das interações humanas se dá de uma forma muito mais intensa, né? Seja para estreitamento de novos vínculos de amizade, ou seja para conflitos e estresse social e todas as situações, de certa forma, que levam uma pessoa a não querer estar com a outra. A questão social é muito forte na adolescência. É isso que é muito compreensível, que essa problemática tenha um início nessa franja de idade. Franja? Isso? Franja de idade? Sim, mais ou menos dá para entender. Pelo contexto, tá? O teu português é muito bom, tá? Eu acho, eu sempre falei isso para Eu acho que é você. isso. Eu acho que franja é filho. Eu acho que falei mal. Sim. Dessa faixa de idade, né? Eu acho que é Acha tranquilo. isso, Pelo contexto é franja, perfeitamente eu percebi que compreensível. Nessa faixa etária de idade. E Olivia, me conta, quais são as explicações etiológicas correntes, né, sustentadas por evidência, né? Quais são as principais aí? Bom, a gente nesse momento tem os clínicos temos acesso a tratamentos muito bons. Os tratamentos têm componentes cognitivos, comportamentais, e nesse momento de terceira geração ou terceira hora, ou contextuais, que foram submetidos a pesquisa muito interessante, tanto pesquisa de aplicação de tratamentos, como, historicamente, pesquisa básica com respeito a por que funcionam esses tratamentos, quais são os modelos explicativos que têm suficiente evidência de que isso acontece assim e não de outra maneira, de outro modo. Então, tem modelos explicativos muito legais, tanto cognitivos como comportamentais, como contextuais, mas os principais que sustentam e nos fornecem uma explicação robusta são os modelos explicativos cognitivos, e nos cognitivos tem os modelos muito interessantes. Por exemplo, os de Barlow. David Barlow fez desenvolvimento de um modelo explicativo que fala de 3 vulnerabilidades para que uma pessoa desenvolva um transtorno de ansiedade social ou outro transtorno de ansiedade. Tem um modelo de tríplice vulnerabilidade. A vulnerabilidade biológica, e aí tem os fatores genéticos, fisiológicos que a pessoa traz ao nascer. Vem com o modelo, com a máquina, vem assim, de fábrica. Vem de fábrica. Isso todo mundo tem, todos temos certa vulnerabilidade genética, fisiológica, que faz um desenvolvimento do nosso corpo, do nosso cérebro. Também tem uma vulnerabilidade psicológica geral.
A psicológica geral tem a ver com aprendizados na vida temprana, essas aprendizagens sobre formas de evaluar o contexto, o ambiente basado no que a criança, no que nós recebemos dos nossos pais ou pessoas significativas. E também tem uma aprendizagem muito importante com respeito ao controle que as pessoas podem ter no seu ambiente. Sensação de controle. Cognições com respeito ao controle, a quanto eu posso controlar o meu contexto. E tem também um aprendizado específico. E aí é que as experiências tempranas sobre os acontecimentos geram esse aprendizado e esses esquemas cognitivos a respeito de como é que é o aprendizado com, exemplo, vergonha social e sintomas de medo. Então, a pessoa aprende que tem pensamentos, cognições associadas com é muito ruim ter medo, é muito ruim ter vergonha e sentir medo. São cognições associadas muito fortemente à futura ansiedade social. Mas também tem os modelos explicativos condutuais, que são muito legais, e que eu acho que todas as explicações podem ser... eu não estou lembrando da palavra em português, mas podem ser traduzidas, podem ser desmenuçadas a explicações condutuais de aprendizado, tanto de condicionamento clássico, pavloviano, ou condicionamento operante do modelo skinneriano. Esses dois modelos explicativos a respeito de como as pessoas desenvolvem respostas automáticas ao respeito de estímulos ou contextos sociais são muito boas e os clínicos que têm conhecimento, têm manejo, têm domínio desses modelos explicativos, eu acho que tem uma habilidade muito importante no momento de trabalhar com esses pacientes. Então, os modelos, tanto pavlovianos de aprendizagem clássico, respondente, é muito interessante e muito importante no desenvolvimento de intervenções para a ansiedade social. Eu vou falar mais disso, mas... Sim, tranquilo. Isso eu não tenho dúvida que você vai falar mais, né? Porque uma coisa vai encadeando a outra, vai associando, e só faz sentido no final quando a gente consegue passar o todo na nossa mensagem, né? É mesmo. Isso eu já tinha certeza que você ia fazer. E quais são os tratamentos, né, comportamentais ou cognitivo-comportamentais com maior sustentação empírica até o presente momento? Bom, os tratamentos que nesse momento têm maior sustentação empírica são tratamentos cognitivos comportamentais que trabalham componentes desses dois modelos. Os terapeutas cognitivos comportamentais geralmente têm que ter muito conhecimento e muitas habilidades com respeito a esses dois modelos, e tem 3 tratamentos nesse momento que tem muito apoio empírico. Um deles é o tratamento de ansiedade social de Hoppe, Heimberg e Turk. Ele tem os seguintes componentes, porque a gente, quando trabalha com terapia baseada em evidências, a gente trabalha com componentes. Então, esses tratamentos
são uma integração de várias formas de trabalhar e os protocolos, o que eles fazem? Os protocolos mostram a gente, ao clínico, qual vai ser o caminho, qual vai ser, em que momento a gente vai trabalhar com qual componente, qual é o que funciona melhor em que momento do tratamento. Porque a gente pode trabalhar com reestruturação cognitiva, ou a gente pode trabalhar com exposição. Mas quando é melhor trabalhar com isso? Ao início, ao final, a gente começa com o quê? Então, isso é que os protocolos falam para a gente. Qual é o melhor componente que a gente pode trabalhar e em que momento? Então, esse protocolo que é muito bom, geralmente os tratamentos para ansiedade social têm maior efetividade quando são grupais, mais que no formato individual. E você os tem a componentes exposição são... acontecendo ali, né? É No ambiente muito natural da bom. interação. O contexto grupal é o contexto privilegiado para que isso aconteça. Então, mas geralmente é difícil formar grupo. É difícil trabalhar com muitos pacientes, clientes, de uma vez que tem o mesmo diagnóstico. Então, para a maioria dos clínicos, isso é difícil. Então, a gente trabalha em formato individual, protocolos que são pensados para fazer grupal, mas funciona igual. Então, os componentes são psicoeducação. O que é isso? É que o terapeuta explica, fala para o paciente o que é isso, o que é ansiedade social, o que ele tem, por que ele pensa isso, por que ele faz aquilo que ele faz. Então, explicar o que o paciente tenha conhecimento sobre o que ele está passando é muito interessante e é uma primeira intervenção que já vai gerando resultados no tratamento. É muito interessante. Logo após, a gente trabalha com reestruturação cognitiva. Então, o componente de trabalho com os pensamentos vem logo após da psicoeducação. Logo após, nesse tratamento, o clínico trabalha com exposição imaginária. Então, os contextos que geram medo no paciente com ansiedade social, a gente trabalha para que ele tenha uma exposição mais imaginária. E aí a gente trabalha também para que ele faça exposição com reestruturação cognitiva, ou seja, com modificação dos pensamentos, das avaliações, porque o paciente com ansiedade social tem muito sesgo cognitivo, ele recorta muito as Sesgo é percepções. vieses cognitivos, importante. É uma das poucas Obrigada. palavras que diferem muito do espanhol para o português. Temos muitos vieses cognitivos ao respeito do que acontece na situação social. Paulo pode ir a uma reunião social, a um aniversário, uma festa, e ficar observando e ficar muito empolgado com a música. Que legal essa música! Ou com as pessoas que você conhece, você pode ficar muito interessado com a música, com o lugar, com as pessoas, ou certas pessoas que você achou muito engraçadas, e você deu gargalhada por isso, e você não estar pensando no que as outras pessoas pensam de você. Tudo bem, você vai, fica feliz,
Ou, se você não gostou da música, e não gostou da decoração, e não gostou das pessoas, porque foram muito chatas, então você pode pensar, mas que festa ruim. Mas as pessoas que têm ansiedade social, quando vão numa festa, elas ficam muito cientes, muito atentas a o que eles pensam que as pessoas pensam dela. E eles não estão prestando atenção em outras coisas. Eles não prestam atenção das conversações, se foram boas ou más, se foram chatas ou foram divertidas. Eles não estão prestando atenção na decoração, na música, na comida, na bebida, não. Então, é aí que tem um viés muito importante com respeito ao o que as pessoas enxergam numa interação social. E isso é que o terapeuta trabalha na sessão. Ele trabalha com a focalização da atenção numa interação social. E nesse protocolo, eles trabalham isso, eles trabalham a reavaliação em outros aspectos, em outros focos de atenção no desenvolvimento social. Perfeito. Então, tem reestruturação cognitiva avançada, para que esses exercícios de exposição sejam generalizados. Isso. E aí vem a exposição ao vivo. Tem outros protocolos, como o de Hoffman e outro, que é muito legal. E nesse protocolo, que também é cognitivo-comportamental, que também segue esse caminho de psicoeducação, modificação da atenção. Tem um componente muito interessante, que é o trabalho mais importante na focalização da atenção. Então, no protocolo de Hoffman, isso é que é o mais importante, que o paciente seja treinado em focalizar a sua atenção em outros aspectos da interação social e não somente em si mesmo. Isso é que é o mais difícil. Mais difícil, né? Ele sair dos pensamentos e focar em que é muito a fluidez de momento a momento da interação, né? De como o outro está reagindo e como o nosso cliente está reagindo às reações do outro, né? Do interlocutor, é algo muito dinâmico e muito complexo, né? É dinâmico, é complexo, e uma coisa que é muito verdade é que a gente nunca vai saber o que os outros estão pensando da gente. As pessoas que estão assistindo esta live, eu nunca vou saber o que as pessoas pensaram. Até que eu posso ter acesso de certos comentários, que bom, que ruim, que não sei, mas eu nunca vou saber o que realmente as pessoas estão pensando. Então, isso faz com que as possibilidades de acesso a resultados, a verificações na vida real seja muito difícil e seja muito ambíguas. Qual é a palavra ambíguas? Que você pode interpretar uma reação de muitas maneiras. Se eu estiver com uma pessoa e a pessoa sorri, eu posso pensar, que legal, ele está gostando do que eu estou falando. Mas eu também posso pensar, ele está rindo de mim? Eu estou falando besteira, por isso que ele está rindo. Então, a mesma resposta social pode ser interpretada de muitas formas. E isso é que gera que seja muito mais difícil, e é mais difícil de tratar a ansiedade social. Por quê? Se vamos tratar um paciente ou cliente que tem uma fobia específica, bom,
tem medo de barata, então vamos trabalhar medo de barata. Uhum. E só tem medo disso. Ou uma pessoa que tem transtorno do pânico. Então, transtorno do pânico é medo às sensações corporais. Mas ansiedade social é muitos contextos. Muitos contextos. E muitos contextos e dentro dos tratamentos para ansiedade, os que têm tamanho do efeito mais fraco é o de ansiedade social. Transtorno do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, fobia específica, tem um tamanho do efeito muito mais grande. Muito maior, né? Muito mais robusto. Muito maior, muito maior. Então, outro tratamento bem estabelecido, que são recomendadas por a National Institute of Mental Health de Inglaterra, por a APA, também o tratamento de Clark e Wells, que tem formato individual e também tem esses componentes de psicoeducação, exercícios experimentais, de exposição imaginária, exposição em vivo, modificação de crenças, de pensamentos, de crenças fundamentais. Então, são formas distintas de trabalhar, mas os componentes são mais ou menos os mesmos. E são vários, né? E chama atenção você falar que o tamanho de efeito é menor, porque de certa forma denuncia desde pronto essa. Eu não controlo tanto o interlocutor, porque a gente nunca tem precisão total da forma como o outro vai reagir às minhas novas formas, aos meus novos comportamentos que eu estou aprendendo na terapia. Aqui, por conta disso, a gente teve o Tito e a Cris Gerbara falando de ser um tratamento muito legal de exposição com realidade virtual, essa possibilidade de looping, né, da repetição das situações justamente para maximizar tanto a exposição como, de certa forma, porque o cliente tenha também condições de treinar as habilidades para, por exemplo, numa situação ali de realidade virtual, pedir uma informação de como chegar até determinado destino, né? Ou numa festa, como interagir com uma situação social de uma festa. É muito bacana, coisas que, de certa forma, mostram a criatividade da TCC, né? Na evolução do tratamento desse transtorno, que é extremamente, né, debilitador para a pessoa que está ali em sofrimento, né? Sim. Olivia, o que é possível melhorar? O que né, chama a atenção da tua apresentação, que a gente falou de aprimoramento, né? Esses protocolos e manuais, eles são suficientes ou é possível melhorar com base em modificação dos componentes, né, que já estão na praça ou com base em acréscimo? E também me chamou a atenção a questão da aprendizagem inibitória, que você escreveu lá, né? Você deu bastante ênfase, né? Se você pudesse explicar um pouquinho aqui para as pessoas, qual que é a tua ideia? Partindo da ideia que os tratamentos para ansiedade social são os que têm os resultados mais fracos, têm bons resultados, mas são os mais fracos em comparação com os outros tratamentos que foram desenvolvidos para transtornos de ansiedade. Então, e tudo na ciência constantemente melhorado. Isso é muito legal. Se não melhorar, se não tiver evolução, não é ciência, né? É isso. Se daqui a 20 anos a gente continuar falando das mesmas coisas, isso não é ciência. Não. Então, a gente não esteve no caminho certo. Alguma coisa está errada. Alguma coisa muito errada a gente está fazendo. Então, tem umas propostas contemporâneas muito legais, muito boas, com respeito a novos componentes nesses tratamentos para ansiedade social. O que eu acho muito legal de trabalhar com terapias cognitivas, comportamentais, contextuais, é que, como os autores, como os pesquisadores, como os clínicos, trabalham geralmente com esses
manuais, esses tratamentos que trabalham muitos componentes, isso gera uma oportunidade muito boa de aprimoramento, de melhoramento e de novas intervenções e novos componentes serem gerados. Então, as terapias contextuais são isso, são novas formas de trabalhar. Alguns são muito novedosas, muito novas, e outras são reformulações de aquilo que funciona. Aquilo historicamente que funciona, mas que podem ser trabalhados de outra maneira. Outra maneira, maximizado. A questão é que é ciência cumulativa, né? O que veio atrás ali não quer dizer que é melhor ou pior. E via de regra foi mais testado, né? Esse que é interessante. Ciência, o que é antigo é bom, porque foi muito testado. Sim. Bom, então, terapia de aceitação e compromisso teve contribuições muito interessantes e são contribuições que estão sendo pesquisadas, tem muita pesquisa. No capítulo do livro que eu escrevi, os leitores podem ter acesso a essas pesquisas muito legais, com desenhos experimentais, com resultados muito bons. Então, terapia de aceitação e compromisso trazem para os clínicos componentes muito legais, trabalhos com o conceito de aceitação, flexibilidade psicológica, defusão. Eu acho que defusão também, em português? Defusão, perfeito. Defusão. Difusão cognitiva, é igual. Difusão cognitiva, defusão. Então, são trabalhos, técnicas muito boas e que maximizam os resultados. Também tem o mindfulness, que também é uma terapia que pode ser uma terapia específica, mas também pode funcionar como componentes, no qual o paciente é treinado em focalização da atenção, porque mindfulness principalmente é isso, é trabalho com níveis de consciência e com focalização da atenção. E isso é muito importante, trabalhar com um paciente com ansiedade social, porque ele tem a atenção focalizada em si mesmo. Nos pensamentos, né? Nas avaliações. Todo dia, todo tempo. Avaliações que o outro possa estar fazendo, né? Isso. Então, a terapia metacognitiva de Wells é muito interessante e é um treinamento na habilidade de ter consciência de pensar nos próprios pensamentos. Então, isso também é muito interessante no trabalho com ansiedade social. E o que eu apresento nesse livro ao respeito do aprendizagem inibitório, que é uma forma de trabalhar e de maximizar os procedimentos de exposição. Por quê? Na experiência que os clínicos temos com trabalho com ansiedade e, pontualmente, com ansiedade social, é que o melhor e o coração do tratamento é a exposição. Por que funciona? Por exposição. E por que a exposição funciona? Bom, tem muitas formas de explicar isso. Nos modelos explicativos condutuais, do que eu mais gosto é da teoria bifactorial de Maurer. É a teoria mais bonita, mais parcimoniosa com respeito a como é que um estímulo que historicamente era um estímulo neutro, que não dava uma reação de medo, como é que acontece esse emparelhamento entre um acontecimento, um estímulo, e a resposta de medo. Porque as pessoas com ansiedade social aprendem a ter medo das outras pessoas. E isso, em
logo após ficam até com medo de pensar nisso. Uhum. E as pessoas com ansiedade social não somente têm medo quando eles estão numa situação social. Eles têm medo quando eles pensam que vão estar numa situação social. Isso é só com pensamento. Então, como é que acontece isso? Como é que acontece esse processo de aquisição de medo e de mantenimento, Uhum. de manutenção, Manutenção? Uhum. manutenção do medo? Uhum. Então, é com condicionamento clássico, em que a pessoa tem um aprendizado automático, um emparelhamento de um estímulo que, naturalmente, historicamente, não é um estímulo que gera medo. E a pessoa, quando inicialmente começou com esse medo, teve comportamentos de fuga e esquiva. A pessoa aprendeu a esquivar ou a fugir de situações sociais. Esses comportamentos foram gerando por reforçamento negativo, o mantenimento, ou a manutenção do quadro. Então, o que o clínico faz no seu consultório? Esse paradigma do Moura, né, tá lá na primeira geração de terapias, na época de modificadores de comportamento. Ela é parcimoniosa, elegante, simples e econômica, né? E explica, ao meu ver, de uma forma muito bacana, né? Não só Muito bacana. a resposta, né, do que a gente está interessado na ansiedade social, como em outros transtornos sociais, como o próprio transtorno obsessivo compulsivo, né? Sim, sim. É muito interessante, é muito ah, gráfico, porque o clínico que trabalha com isso vai saber com o que está trabalhando no momento de fazer a exposição. Uhum, Então, o clínico trabalha com o rompimento dos emparelhamentos uhum, e trabalha com o comportamento de esquiva que o cliente tem, que o paciente tem. uhum, Então, a prevenção da resposta. uhum. Então, ele treina o paciente ou o cliente a não fazer isso, a que esse comportamento não seja reforçado negativamente. E isso faz com que o paciente tenha um novo aprendizado. Porque o que diz o aprendizagem inibitório? Tem uma concepção de que o comportamento emparelhado, adquirido por condicionamento clássico, não sofre um delete. Ele não é que esse medo é apagado. Ele não tem Sim, apagado. não existe isso, né? Não, ele não existe. Não tem como que se fala um borrador? Uma É, borracha que eu consiga. e Borracha que. borracha? Não tem borracha que aí apaga o aprendizado e a resposta de medo. Bom Não seria. tem isso. Seria muito bom aí, nossa memória assim, É, não, isso não acontece. O que acontece é que a pessoa tem um novo emparelhamento com esse estímulo que é condicionado e o novo aprendizado por o processo de exposição, tanto imaginariamente como ao vivo, porque para nosso cérebro isso vai acontecendo uhum, de uma forma muito similar. Então, tem a aquisição de um novo aprendizado, uhum, no qual o paciente tem a oportunidade de não fugir, não esquivar, de ser reforçado por o seu terapeuta, quando o terapeuta treina ele para se expor imaginariamente. Então, o paciente tem
reforçamentos, o paciente pode treinar isso no aprendizado inibitório, porque o aprendizado inibitório é uma forma de exposição que maximiza os resultados. Nessa estratégia, o terapeuta não tem a intenção de que a ansiedade baixe. Não é que o paciente tem que ter uma descida da ansiedade. Importante falar isso, né? Isso que você está destacando é muito importante. Isso é muito importante, porque tem muitas maneiras de fazer exposição. Tem muitas formas de fazer. Em uma forma, o terapeuta pode trabalhar com o paciente para se expor e que essa exposição tenha uma duração máxima até que o paciente tenha uma descida da ansiedade. Então, a ansiedade sobe e logo desce. E o terapeuta está trabalhando para que isso desça. Então, como é que o terapeuta faz isso? E, bom, o terapeuta pode aguardar e aumentar o tempo de exposição e aguardar que essa ansiedade tenha uma descida natural, porque isso acontece, ou pode treinar o paciente com exercícios de respiração, então, de relaxamento por respiração. Então, tem um contracondicionamento nesse momento. Mas, no aprendizado inibitório, isso não se treina. O que se treina é que a ansiedade tenha uma subida, e quanto mais alto, melhor, e que fique aí. Uhum. Não se treina para que a ansiedade tenha uma descida. O que se treina é que a ansiedade suba e o paciente tenha um aprendizado de ele não fugiu, ele não esquivou, e o que ele pensava que ia acontecer, não aconteceu. Ótimo. Então, o que acontece é uma violação de expectativas. Não sei como é que se fala em português isso, que o que ele pensava que ia acontecer, não aconteceu. Quebra de expectativas. Sim, isso. Quebra de expectativas, isso. Então, tem um trabalho de quebra de expectativas, e é por isso que funciona. Tem alguns tratamentos cognitivos que trabalham isso de maneira indireta. Por exemplo, na TREC, os pacientes com ansiedade social são treinados numa estratégia que se chama ataque à vergonha. Ataque à vergonha. E eles são treinados para que os pacientes saiam fora e façam coisas assim que naturalmente geram vergonha. Como entrar num restaurante e perguntar para uma pessoa qualquer que hora tem. Uma coisa assim. Ou cantar na rua, ou coisas assim. Qualquer coisa que tem um potencial forte de ser constrangedor para a pessoa, né? Forte. Então, isso trabalha com aprendizado inibitório. Ótimo. Então, tem outras coisas. Outra coisa que é muito importante. Como quando se trabalha com estratégias de exposição, o que acontece não é que se deleta o medo fica aí na memória. E o que acontece na ansiedade social? A gente pode trabalhar com o paciente para que ele se exponha ao contexto do trabalho. Então, ele pode ter uma exposição ao vivo aos seus colegas de trabalho, ele começa a ter comportamentos de afrontamento, de pedir o que ele precisa, de falar do que ele não gosta, de falar, de ter apresentações do seu trabalho, a sua equipe, e muito bem, legal. Mas o que pode acontecer quando esse paciente ou cliente troca de trabalho?
E Uhum. isso é o que acontece com a ansiedade social. Perfeito. Quando troca de trabalho, tem um novo contexto, e aí tem essa memória aí guardada, que não deletou, então pode ressurgir. E isso é que se trabalha com aprendizado inibitório Uhum. também, que se trabalha com variabilidade, com muitos contextos, e tem um potencial de funcionar em novos contextos, Uhum. contextos Potencializar a e generalização, né? Nossa, sim, perfeito. sim, Gostou, é gente? muito. O livro é esse, tá? Eu vou projetar para vocês. Ele tá lindo, tá? Tá maravilhoso. Então, esse é o livro, Transtornos Psicológicos, Terapias Baseadas em Evidências, tá? Já disponível no site da Amazon para venda, tá? É, também no site da própria editora Manoli, no formato de papel ou no formato digital, para quem gosta de ler no seu Kindle, por exemplo, já tem disponível aí, bem como em outros sites de revenda de livros, tá? Então tá aí, o livro continua em primeiro lugar em alguns rankings de vendas da Amazon, né? Então ele tá bonito desde que ele foi lançado aí. Dificilmente ele sai da primeira colocação, tá? O capítulo da Olivia vocês encontram no livro, tá? Tá muito bacana. Queria aproveitar o ensejo também aqui, tá? Da nossa conversa, para estar divulgando aqui o nosso treinamento intensivo em ativação comportamental que vai acontecer, já clássico aqui do nosso instituto que a gente oferece. E ele vai acontecer essa semana, são 4 dias, tá? Como o próprio nome sugere, é um treinamento, né, em que os participantes, sejam eles psicólogos, ou sejam psiquiatras, ou estudantes de psicologia, ou estudantes de psiquiatria, vão ter oportunidade de entender a caracterização comportamental da depressão, exercitar algumas intervenções clínicas próprias da ativação comportamental, vão mexer com as escalas de ativação comportamental, enfim, vão aprender aí com toda a riqueza esse universo de atendimento à depressão a partir dessa terapia validada, né, com robustez de sustentação empírica, que é a ativação comportamental. São 4 dias, começa agora na quinta-feira. Os interessados, eu vou deixar o site na descrição do vídeo, tá? É, esse treinamento foi bacana porque a gente rodou já no Brasil inteiro, né? Já rodou em vários estados, né, em várias cidades, e mesmo no Paraguai, né, Olivia? Sim, sim, a gente teve o privilégio de ter vocês aqui, pré-pandemia. Pré-pandemia, né, em outros Sim, tempos, né? sim, sim. E os colegas aqui ficaram muito contentes com o treinamento, vieram pessoas, colegas de Assunção, de muitas cidades do Paraguai, e você já tem o seu clube de fãs aqui. Você sabe Que disso. bom. Ai, que bom. Então, todos estão convidados aí, tá? É, o treinamento ele é muito bacana e de fato o diferencial, por isso que a gente chama de treinamento, é que de fato mete a mão na massa, né? Não é uma aula expositiva, tá? Aquela aula que as pessoas assistem de final de semana e segunda-feira chega na frente do seu cliente depressivo e não sabe exatamente o que aprendeu e portanto não sabe o que aplicar de novo ali, né? O treinamento é para você meter a mão na massa e aprender a trabalhar, né? A ideia é que a gente consiga de fato, né, produzir aí repertórios mais habilidosos dos terapeutas aí. Bom, Olivia, considerações finais. Ah, bom, eu acho que é, é muito interessante para os clínicos ficar por perto dos desenvolvimentos, das coisas novas que estão aí acontecendo, que a gente pode ter acesso. E eu espero que esse capítulo do livro sobre ansiedade social Uhum. possa ter essa função de que os colegas, os colegas possam ler e possam ir aí nas referências e possam ler o que tem de novo, como é que podem trabalhar com os seus clientes, por que isso funciona. Então, isso eu acho que
seria muito legal e muito bom, como um objetivo que eu tive no momento de escrever esse capítulo. Uhum. Olivia, muitíssimo obrigado, tá? E a Olivia vai estar em várias outras ocasiões aqui para a gente conversar sobre outras coisas. Algumas vezes presencialmente aqui na cidade, no IAC, né, no Instituto, como já teve em outras ocasiões. Sempre quando eu posso eu trago a Olivia e o Marcelo, né, que são um casal e que a gente gosta muito, tem grande afeição e amizade, né? Bom, gostou, tá? A gente tá fazendo essas lives para divulgação do livro, tá? E se você gostou, né, dá aquele like, segue os nossos canais. Vocês estão assistindo nesse exato momento, né, pela mídia, pela rede social que vocês mais gostam, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram, ou seja pelo YouTube, que tem notificações, né, no momento que vai estar acontecendo os programas para que vocês possam acompanhar e não perder nenhum. Nosso próximo encontro vai ser terça-feira agora, tá? Às 16 horas, às 4 horas da tarde do Brasil. E nós vamos estar falando sobre terapias cognitivo-comportamentais baseadas em evidências para o trabalho da terapia em grupo, né? O que é interessantíssimo e todos estão convidados. Olivia, mais uma vez, muitíssimo obrigado, tá? Muito obrigada para você, Paulo, e para todos os colegas e ouvintes, televidentes, que estão nos assistindo. Tá bom, e obrigado a vocês por estarem com a gente até esse momento e um excelente resto de domingo. Um abraço. Tchau.